Pode só na caixa. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Bom dia aos nossos ouvintes. Que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos estudar o livro Obras Póstumas, porém, antes leremos o Evangelho e faremos a nossa prece. Vamos ler uma mensagem do Espírito Verdade, que está no prefácio do nosso livro. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra, semelhantes às estrelas resplandecentes. Eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo, em verdade, são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes do céu ressoam como o som do clarim, e os coros dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto, que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que em um hino sagrado, elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens e irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. O Espírito de verdade. Aqui estamos, Jesus, mais uma vez reunidos em Teu nome para estudarmos a doutrina espírita. Inspira-nos, ajuda-nos, proteja-nos e enviai os seus emissários, como nosso irmão Allan Kardec, que fez as anotações, que iremos nos debruçar sobre elas nesta manhã. Que o mestre Kardec nos ajude, nos inspire, junto com o altivo e os espíritos que dirigem a nossa casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor que vibra nesta casa, em nome do nosso amor, minha querida, do teu amor, Jesus, e do amor de Deus acima de tudo, é que damos por iniciados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. Então vamos lá. Bom dia novamente a vocês. E nós estamos estudando justamente, e vem ao encontro do que nós estávamos estudando na aula anterior, sobre a divindade de Jesus. A divindade de Jesus. E nessas palavras aqui que nós estamos estudando, ele coloca o seguinte, nesse item 3, a divindade de Jesus é provada pelas suas palavras, quer dizer, Jesus disse que era Deus em algum momento? Num outro estudo feito semana passada, ou retrasada, nós vimos se os milagres provam a divindade do Cristo. E num outro ainda, nós vimos a fonte das provas da natureza do Cristo. Então nós vamos dar continuidade às passagens dos evangelistas que dizem que, pelas próprias palavras do Cristo, ele se diz não ser Deus. Vamos lá, como nesta aqui agora. Não falei por mim mesmo. Então, antes ele diz assim, Kardec diz o seguinte, Jesus não somente em nenhuma circunstância fez-se passar como igual a Deus, na página 134 desse livro de vocês.
Mas aqui ele afirma positivamente o contrário. Ele se vê como inferior a ele em bondade. Ora, declarar que Deus está acima dele pelo seu poder e suas qualidades morais é dizer que ele não é Deus. As seguintes passagens vêm em apoio a estas e são também explícitas. Vamos ver a anotação de João aqui agora. Não falei por mim mesmo, disse Jesus, mas meu Pai que me enviou é quem me prescreveu pelo seu comando o que devo dizer e como devo falar. E sei que seu comando é a vida eterna, e que o que digo, portanto, digo-o, segundo o que meu Pai me ordenou. João 12. Olha Jesus se colocando numa posição de subordinação, colocando Deus acima dele. Jesus lhes respondeu: minha doutrina não é minha doutrina, mas a doutrina daquele que me enviou. Olha a outra colocação do Cristo. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, reconhecerá se minha doutrina é dele, ou se falo de mim mesmo. Aquele que fala de seu próprio movimento, procura sua própria glória. Mas aquele que procura a glória daquele que o enviou é verídico, e não há nele injustiça. João 7. Acharam aí? Esse negócio de celular, essa tecnologia facilita, mas complica. A gente que já está... Outra passagem de João em que Jesus se coloca numa posição de subordinação. Aquele que não me ama, não guarda minha palavra. E a palavra que ouviram não é a minha palavra, mas a de meu Pai que me enviou. João 14, 24. Não acreditais que estou no meu Pai e que meu Pai esteja em mim? Não acreditais que estou no meu Pai e meu Pai esteja em mim? O que vos digo, não digo de mim mesmo, mas meu Pai que está em mim. Faz ele próprio as obras que faço. João 14, 10. Uma outra passagem. O céu e a terra passarão, mas minhas palavras não passarão. No que se refere no dia e a hora, ninguém o sabe. Não, nem mesmo os anjos que estão no céu, nem mesmo o Filho, mas somente o Pai. Essa passagem está em Marcos 13 e Mateus 24. 13, 31 e 32 e Mateus 24, versículos 35 e 36. Quanta passagem interessante, né? Jesus se colocando como subordinado a Deus. Mais uma. Jesus lhe disse então: quando tivermos elevado ao alto o Filho do Homem, quando tiverdes elevado ao alto o Filho do Homem, então vós conhecereis o que eu sou. Pois nada faço de mim mesmo, mas apenas digo o que meu Pai me ensinou. E aquele que me enviou está comigo, e não me deixou só, porque faço sempre o que lhe é agradável. João 8, 28, 29. Desci do céu, não para fazer minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Como que Jesus disse que ele é Deus? Nada posso realizar por mim mesmo, julgo segundo o que compreendo, e meu julgamento é justo, porque não procuro satisfazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João, versículo 30.
mas de mim tem um testemunho maior do que o de João, pois as obras que meu Pai me deu o poder de fazer, digo, as obras que faço dão testemunho de mim, de que é meu Pai que me enviou. Novamente João, versículo 36. Mas agora procurais fazer-me morrer, eu que vos disse toda a verdade, que aprendi de Deus. É o que Abraão não fez. Olha, se colocou ainda acima de Abraão aqui nessa passagem, o pai dos israelitas, Abraão. Vou ler de novo essa passagem. Mas agora procurais fazer-me morrer. Quando os fariseus queriam matar a Jesus, né? Eu que vos disse toda a verdade que aprendi de Deus. É o que Abraão não fez. Ele aprendeu de Deus, mas Abraão não. E ele coloca-se de novo subordinado a Deus. Ele aprendeu de Deus. Bonito isso, né? De entendimento, né, Carlos? Interessante, né? Ele sempre usa o pai. Sempre. É interessante que, além de falar do pai, quase todas as passagens ele fala que ele me enviou. É. Exatamente, isso aí. É. Um raciocínio bem interessante, né? E que às vezes falam com a gente não lembra, mas está cheio, como nós falamos aqui, o Evangelho é riquíssimo. O tempo todo. Como você vai ver o tempo todo no Evangelho é a reencarnação. Mas agora procurais fazer-me morrer, nós já vimos, né? Já que ele nada diz por si mesmo, que a doutrina que ele ensina não é sua, mas que a tem de Deus, que lhe ordenou vir, fazê-la conhecida. Que ele apenas faz o que Deus lhe deu o poder de fazer, que a verdade que ele ensina, que aprendeu de Deus, a vontade do qual ele está submetido, e que ele não é o próprio Deus, mas seu enviado, seu Messias, seu subordinado. É impossível recusar de uma maneira mais positiva qualquer assimilação à pessoa de Deus, e nem determinar seu papel principal em termos mais precisos. Aí não estão pensamentos ocultos sob o véu da alegoria, e que só se descobre pela força da interpretação. É o sentido próprio expresso sem ambiguidade. Quer dizer, Jesus foi claro nessas passagens todas. Não tem interpretação, não tem ambiguidade. Se se censurasse que Deus, não querendo se fazer conhecer na pessoa de Jesus, enganou sobre sua individualidade. Poder-se-ia perguntar sobre o que está baseado esta opinião e quem tem a autoridade para sondar o fundo do seu pensamento e dar às suas palavras um sentido contrário àquela que eles exprimem. Então, quem disse isso? Quem se fundamentou em quê? Dizer que Jesus era Deus. Se Jesus está dizendo o tempo todo que foi Deus que o enviou, se ele é filho de Deus e coloca Deus como Pai. Já que, quando Jesus estava em vida, ninguém o considerava como Deus, mas olhavam-no, ao contrário, como um Messias, se ele não quisesse ser conhecido pelo que era, bastaria-lhe nada dizer. Pela sua afirmação espontânea, é preciso concluir que ele não era Deus, ou se ele fosse, fez voluntária e inutilmente uma afirmação falsa. Entenderam? É notável que São João, o evangelista,
sobre cuja autoridade mais se tem apoiado para estabelecer o dogma da divindade do Cristo, é ele precisamente que encerra os argumentos contrários mais numerosos e os mais positivos. Pode-se disso se convencer pela leitura das seguintes passagens que nada acrescentam. É verdade, as provas já citadas, mas vêm em seu apoio, porque daí ressaltam, evidentemente, a dualidade e a desigualdade das pessoas. Jesus é um, Deus é outro. Jesus é criatura, Deus o Criador. Como nós, as criaturas, Deus o Criador. Então, como criaturas, somos filhos de Deus. Como filhos de Deus, somos irmãos. Por isso, fazer ao outro que gostaria que fazesse a você. Somos irmãos, somos amigos, somos filhos de Deus, destinados à felicidade. O problema é que eles esperavam o Messias, mas eles queriam um Messias que viesse libertá-los do jugo dos romanos. Eles queriam um guerreiro, um homem forte. Por isso eles não aceitaram Jesus. Jesus veio trazer o amor, a paternidade de Deus e dizer que o romano é irmão do judeu. Por isso eles não aceitaram. Judas não compreendeu a missão de Jesus, a missão do Cristo. Em verdade, eu vos digo. Não, pulei, né? Por este motivo, os judeus perseguiram Jesus e queriam matá-lo. Aí, olha a resposta aí do que você falou. Porque tinha feito estas coisas no dia de Sabá. O que é o Sabá? Em hebraico, Shabat. Descanso religioso que, conforme a legislação mosaica, devem os judeus observar o sábado consagrado a Deus, conforme o novo dicionário do Alegre. O Sabá é o dia do descanso, porque Deus descansou no 7º dia, nós temos que descansar também. Aí Jesus disse que o Pai trabalhava e ele também. Por isso que ele trabalhava no sábado, porque isso era uma ideia dos judeus, isso é a ideia do homem. Isso é a ideia do homem. Pois é. Pois o Pai não julga ninguém. Vamos lá. Porque por este motivo os judeus perseguiram Jesus e queriam matá-lo, porque tinha feito estas coisas no dia do Sabá. Mas Jesus lhe disse: meu Pai obra até hoje e eu obro também. O Pai trabalha, Deus trabalha. Eu também trabalho. Pois o Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder de julgar, a fim de que todos honrem o Filho como honra o Pai. Aquele que não honra o Filho não honra o Pai que o enviou. Olha aí, ele se colocando de novo. Uma dualidade, Deus é uma coisa, Deus é um, ele é outro. Em verdade, eu vos digo, aquele que ouve a minha palavra e crê nele, crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e cai na condenação, mas já passou da morte para a vida. Em verdade, eu vos digo, a hora vem, e ela já veio, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus,
e aqueles que ouvirem viverão. Pois como o Pai tem a vida em si mesmo, ele deu também ao Filho o poder de ter a vida em si mesmo. E deu-lhe o poder de julgar, porque ele é o Filho do homem. João. E o Pai que me enviou tem dado testemunho de mim. Vós nunca ouvistes sua voz, nem vistes sua face, e sua palavra não permanecerá convosco, porque não credes naquele que me enviou. Então, em todas essas passagens está mostrando essa dualidade que ele diz ali, essa desigualdade das pessoas. Se eu posso chamar Deus de pessoa, né? É diferente. Deus é um, Jesus é outro. Esse meu pensamento estaria errado. Quando está se declarar que vai ser Deus, metade dos dias, horas, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que ouvirem viverão, porque como o Pai tem a vida em si, estaria se referindo, por exemplo, a esses médios, né, como nós trabalhamos aqui, essa mediunidade em que você ouve quando ele diz. Pode ser. Pode ser. Pode ser. Pode ser também, pode ser. Isso aí. E quando eu julgar meu julgamento, será digno de fé, pois não estou só, mas meu Pai que me enviou está comigo. Olha aí, de novo. Meu Pai que me enviou está comigo. Então eu não sou meu Pai. Jesus, tendo dito estas coisas, levantou os olhos ao céu e disse: Meu Pai, a hora chegou. Glorificai vosso Filho, a fim de que vosso Filho vos glorifique. Como lhe destes poder sobre os homens, sobre todos os homens, a fim de que ele dê a vida eterna a todos os que lhe destes. Ora, a vida eterna consiste em conhecer-vos, vós que sois o único Deus verdadeiro e Jesus Cristo que enviastes. Poxa, isso aqui é um pouquinho antes dele morrer. É bem claro. Bem claro. Deus é único e ele foi enviado por Deus. Glorifiquei-vos na terra, terminei a obra da qual me tinhas encarregado. E vós, meu Pai, glorificai-me então também agora em vós mesmos, desta glória que tive em vós antes que o mundo fosse. Dentro em pouco não estarei mais no mundo, mas quanto a eles estarão ainda no mundo, e eu retorno a vós. Pai Santo, conservai em vosso nome aqueles que me destes, a fim de que sejam como nós outros, como nós. Dei ele falando com Deus, né? Tá mostrando que ele continua mostrando que ele não é Deus. Todas essas passagens continua. Estamos aí há 25 minutos lendo um monte de quase que o Evangelho de João todo. Dei-lhes a vossa palavra e o mundo os odiou. Quer dizer, dei-lhes a vossa palavra, a palavra de Deus, e o mundo a odiou. Porque não são do mundo, como eu mesmo não sou do mundo. Santificai-os na verdade. Vossa palavra é a própria verdade. Como me enviastes ao mundo, eu também os enviei ao mundo, e me santificam a mim mesmo por eles, a fim de que sejam também santificados na verdade. Não peço por eles somente, mas também por aqueles que devem crer em mim através da palavra deles, a fim de que estejam todos juntos, como vós, meu Pai, estais em mim e eu em vós, que sejam um em nós, a fim de que o mundo creia em vós que me enviastes. De novo, né? Pai que enviou Jesus. Meu Pai, desejo que lá onde estou,
aqueles que me destes, aí estejam também comigo, a fim de que contemplem minha glória que me destes, porque me amastes antes da criação do mundo. Então, olha, Jesus já era antes da criação do mundo, ele já era o Cristo. Como eu disse, tu já me amavas antes da criação do mundo. Pai justo, o mundo não o conheceu, mas eu vos conheci. Olha só, ele conhecia Deus. Olha a grandiosidade de Jesus. Pai justo, o mundo não o conheceu, mas eu vos conheci. E estes conheceram que vós me enviastes. Fiz com que conhecessem vosso nome, e ainda vos farei conhecer, a fim de que o amor com o qual me amastes esteja neles, e de que eu próprio esteja neles. Aí botou prece de Jesus, né? Agora você vê uma prece de Jesus dizendo que ele conhecia Deus, mas os homens não. Hoje, você conhece a Deus, Sandra? Eu também não. Tem 2000 anos e a gente não conhece a Deus, mas Jesus já conhecia. Porque antes do mundo, Jesus já era amado por Deus, já era um espírito superior. Antes do mundo. Jesus é quem enviou Abraão. É por isso que meu Pai me ama, porque deixo minha vida para retomá-la. Ninguém me arrebata, mas eu mesmo que a deixo por mim mesmo. Tenho o poder de deixá-la e tenho o poder de retomá-la. É um mandamento que recebi de meu Pai. Levaram ele porque ele estava na hora, já cumpriu o dever dele, ele ia embora. Não era por vontade dos homens. Ele deixou. Se não quisesse, não deixava. Estava muito à frente daquele povão todo. E outra coisa na prece, ali na anterior, que eu ia falar, ele diz assim, no parágrafo anterior, fiz com que conhecesse o vosso nome. Então eles fizeram com que os homens conhecessem Deus como Pai. Deus como amor. E diz mais ainda, vos farei conhecer, a fim de que o amor com o qual me amastes também esteja com eles. Quer dizer, da mesma maneira que o Senhor me ama, eles entendam, amar, que eles também são amados igualmente. E ele pede então a Deus, ao Pai, por aqueles que ficaram tão ignorantes, os que ficaram na terra. Jesus só cresce aos nossos olhos. Eles tiraram uma pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse estas palavras: Meu Pai, rendo-vos graças por me haverdes exalçado. De mim eu sabia que me exalçarias sempre. Mas digo isto para este povo que me cerca, a fim de que ele creia que fostes vós que me enviastes. Aí é a morte de Lázaro, está em João 11. Ele sabia que Lázaro não estava morto, que Lázaro estava com processo cataléptico. Não vos falarei mais, pois o príncipe deste mundo vai vir, embora não haja nada em mim que lhe pertença, mas para que o mundo conheça que amo meu Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. João 14, versículos 30 e 31. Se guardardes meus mandamentos, permanecereis no meu amor, como eu mesmo guardei os mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Se fizer o que eu estou dizendo aqui, vocês vão ficar como eu estou com Deus. Então Jesus, soltando um grande brado, disse: Meu Pai,
nas vossas mãos entrego o meu ser. Pronunciando estas palavras, expirou. Então, qual foi as últimas palavras de Jesus? Meu Pai, em vossas mãos entrego o meu ser. Aí expirou. Então, novamente a dualidade de Deus. Meu Pai, que ele chama de Pai, em vossas mãos eu entrego o meu ser. Já que Jesus, morrendo, entrega a sua alma nas mãos de Deus, ele tinha, portanto, uma alma distinta de Deus, submetida a Deus. Portanto, ele não era o próprio Deus. Bem claro, que é mais explicado do que isso? Hein, Tiago? Tem dúvida que Jesus não é Deus? Se o Tiago entendeu, a terra inteira vai entender. As seguintes palavras testemunham uma certa fraqueza humana, uma apreensão da morte e dos sofrimentos que Jesus vai experimentar e que contrasta com a natureza essencialmente divina que se lhe atribui. Porém, elas testemunham ao mesmo tempo uma submissão que é a do inferior a um superior. Então, Jesus chegou a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: sentai-vos aqui, enquanto vou ali para orar. E tendo levado consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a ficar numa grande aflição. Então ele lhe disse: minha alma está triste até a morte. Permanecei aqui e velai comigo. E indo um pouco mais distante, prosternou o rosto contra a terra, orando e dizendo: meu Pai, se for possível, fazei com que este cálice se afaste de mim. Entretanto que seja não como eu quero, mas como vós quereis. Ele veio em seguida ter com seus discípulos, e tendo-os encontrado adormecido, disse a Pedro: que? Vós não pudestes velar 1 hora comigo? Vigiai e orai, a fim de não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Foi-se de novo orar uma segunda vez, dizendo: meu Pai, se este cálice não pode passar sem que eu beba, que faça a vossa vontade, né? Que vossa vontade seja feita. Olha aí a distância dele para Deus. O cálice que ele fala ali é a dor que ele vai passar. É a dor que ele sabe que vai ser crucificado, ele sabe que vai ser achincalhado, ele sabe de tudo. Então ele assim: Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a vossa vontade. Jesus não teve medo de morrer, mas ele sabia que ia ser muito doloroso. Isso é uma resposta para aqueles rustenguistas que acham que Jesus tinha um corpo fluídico e não um corpo carnal. Tanto que ele aqui sabe que vai sofrer. Tem uma outra passagem, quando os filhos de Zebedeu, ele levou lá Pedro e os filhos de Zebedeu, né? Aí encontra Pedro dormindo, né? Você não aguentaste nem 1 hora? Uma vez o Altil falou isso para mim. Eu fui vigiar lá acabei dormindo. Ele: pô, Nilton, você está igual Pedro, não consegue vigiar nem 1 hora. Então, tem um momento lá que a mãe do filho de Zebedeu, a mãe, peraí. A mulher de Zebedeu, a mãe dos filhos de Zebedeu. Olha como é que a mulher ela é a mãe dos filhos do Zebedeu. Zebedeu que era o importante. Às vezes você escuta falar: ô Zebedeu é que você não sabe quem é, né? Ninguém sabe quem é Zebedeu. Mas ele era mais importante do que a mãe e do que os filhos. Não.
Aí ele diz assim, a mãe dos filhos de Zebedeu se aproxima de Jesus e pergunta, quem eram os filhos, quem era a mãe de quem? De João e de Tiago. Faça com que o meu filho um se sente à sua direita, quando estiverem no reino dos céus, faça com que um se sente à sua direita e outro à sua esquerda. Aí Jesus pergunta, você não sabe o que está me pedindo, isso cabe ao Pai, cabe a Deus e não a mim. Aquilo ali era uma armadilha para Jesus, cabia a Deus e não a Jesus fazer aquilo. Aí Jesus vai e pergunta para os meninos, vocês vão beber o cálice que eu vou beber? Vocês vão de beber o cálice que eu vou beber? Eles, sim. Mas eles não sabiam que cálice era esse. Aí Jesus responde, certamente que beberão. Ambos sofreram, foram perseguidos, né? Tiago foi morto brutalmente e João morreu de velho. Mas sofreu a vida inteira. Então o cálice, tem até uma música, Pai, afasta de mim esse cálice, um cálice vinho. Então é o cálice da dor, da crucificação, de tudo que ele ia passar. Mas vejam só, Jesus, é porque a frase não se completou ali naquela música. Ele diz, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade e não a minha. Então ele colocou nas mãos de Deus e ele teve que tomar o cálice até o fim. Mas ele sabia que ia tomar, ele sabia. Então, Jesus chegou a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos, aqui embaixo, então ele disse, minha alma está triste, numa tristeza de morte, permanecei aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais distante, prosternou-se na terra, pedindo que, se fosse possível, afastasse dele esta hora. Cara, aquela hora da dor, ao cálice essa hora, aquela hora. E ele dizia, Abá, é um termo aramaico que nos lábios de Jesus exprime a familiaridade do filho com o pai. Abá, o Abá, meu pai, tudo vos é possível, transportai este cálice para longe de mim. Mas, entretanto, que seja feita a vossa vontade, não a minha. Isso aí está em Marcos. A mesma coisa estava em Mateus, que nós lemos anteriormente. E agora vamos ver o que está escrito em Lucas. Quando chegou àquele lugar, ele lhe disse, orai a fim de que não sucumbais à tentação. E tendo-se afastado deles, mais ou menos um lance de pedra, pôs-se de joelho, dizendo, meu pai, se quiserdes, afastai de mim este cálice. Entretanto, que não seja a minha vontade que se faça, mas a vossa. Então ele sabia que ia sofrer. Se for possível, me tira dessa, meu Senhor, mas seja feita a tua vontade. Então apareceu-lhe um anjo do céu que veio fortificá-lo. E tendo agonia, ele redobrava suas preces. E veio-lhe um suor de gotas de sangue que corria até o chão. Está em Lucas 22, 40, 44. Olha só, Jesus sempre orava a Deus, está mostrando aqui. Por que a gente não tem que orar? Tem gente que acha que não tem que orar, porque Deus sabe o que eu quero da minha vida, para que eu vou pedir a Deus? Se Deus sabe de tudo, isso é falta de humildade. Jesus orava, por que eu não vou orar? E por volta da 9ª hora, Jesus soltou um grito dizendo, Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer, meu Deus, por que me abandonastes? E na hora 9ª, Jesus soltou um grande grito dizendo, meu Deus, por que me abandonastes? Então lemos primeira vez em Mateus e agora em Marcos. Vamos indo para o fim. As seguintes passagens poderiam deixar alguma incerteza e dar lugar de se crer numa identificação de Deus com a pessoa de Jesus.
Mas além de não poderem prevalecer sobre os termos precisos daqueles que precederam, elas trazem ainda nelas próprias sua própria retificação. Como nessa passagem. Eles lhe disseram: quem sois então? Jesus respondeu: sou o princípio de todas as coisas. Eu que vos falo. Olha aqui, Jesus. Eu sou o princípio de todas as coisas. Então, antes da terra, Jesus já era o Cristo. Já conhecia tudo. Tenho muitas coisas a vos dizer, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e não digo senão que dele aprendiz. Do que dele aprendi. João. Me foge assim uma compreensão dessa frase usada, ou se não teria sido colocado mesmo sem que Jesus teve, porque ele teria dito, Pai, por que me abandonaste? Não faz sentido. Entendeu? Cadê? Onde é que nós lemos isso aqui? Cadê? Espera aí, que tá faltando. Então vamos lá. E por volta da 9ª, Jesus soltou um grito dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Quer dizer, meu Deus, por que me abandonaste? Não é que ele não faltou fé nele. Olha, eu não sei explicar tudo, mas está mostrando ali o homem sofrendo. Mas logo em seguida ele tem outras palavras, a gente não pode pegar solta, a frase solta. Nunca faltou fé em Deus. Não sei se é uma interpolação, pode ser. Porque a fé dele era tão inabalável, ele tinha absoluta certeza, porque ele poderia até ter dito isso, porque quando ele se refere ao Pai, ele, na realidade, ele diz: afaste de mim esse cálice, mas Agora, seja feita a sua vontade, ele aceita. mas vamos lá, mas isso aqui está escrito, isso aqui, Pai, porque me abandonaste, está em Mateus e está em Marcos, mas não está em João. João foi o único que ficou lá na cruz. Marcos não era apóstolo, era discípulo de São Paulo. Mateus veio depois da morte de Judas, é que ele foi escolhido, depois do suicídio de Judas, também não estava lá. Então pode ser uma interpolação, pode ser. Tá? Pode ser. O que meu Pai me deu é maior do que todas as coisas, e que ninguém pode arrebatá-lo da mão do meu Pai. Meu Pai e eu somos um. João. Olha aí. Quer dizer que seu Pai e ele são um pelo pensamento, já que ele exprime o pensamento de Deus, pois ele tem a palavra de Deus. Ele não está dizendo que ele é Deus. Pô, em todas as outras passagens ele diz que não. Está falando do pensamento, eu e o Pai somos um. Como Paulo disse, não sou eu mais quem vivo, e sim o Cristo que vive em mim. Entenderam? Então, essa tua dúvida anterior, provavelmente é isso aí mesmo. Isso não está em João. Se tivesse em João, ele tinha colocado aqui. Não está em Mateus. Mateus veio depois. Está em Marcos. Marcos ouviu Mateus, ouviu os outros e colocou. Mas João não colocou isso. Então, eu não sei bem o que significa, né, o contexto de tudo isso. Você não sabe. Como foi escrito a época de você transportar isso, pode ser que tenham entendido de uma outra maneira. Então vamos lá. Então os judeus pegaram pedras para lapidá-lo. E Jesus lhes disse: fiz diante de vós várias boas obras, pelo poder de meu Pai. Por qual delas quereis lapidar-me? Os judeus lhe responderam: não é por nenhuma boa obra que nós vos lapidamos, mas por causa da vossa blasfêmia, e porque sendo homem vós vos fazeis Deus. Jesus replicou: não está escrito na vossa lei,
tenho dito que vós sois deuses? Olha, Jesus não confirmou que ele era Deus. Se, portanto, chamam de deuses aqueles a quem a palavra de Deus era dirigida, e como a Escritura não podia ser destruída, por que dizeis que blasfemo? Eu que meu Pai santificou e enviou ao mundo, porque eu disse que sou filho de Deus. Se eu não fizesse as obras de meu Pai, não me acreditarias. Mas se eu faço, quando não queirais crer em mim, crede nas minhas obras, a fim de que conheceis, creiais que meu Pai está em mim e eu no Pai. João. Num outro capítulo, dirigindo-se aos seus discípulos, disse-lhes: nesse dia reconhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. João. Dessas palavras não se deve concluir que Deus e Jesus são um. De outro modo, seria preciso concluir também nas mesmas palavras que os apóstolos são igualmente apenas um com Deus. Ficou bem claro, não ficou? Uma questão ou outra aí que você mesmo colocou, mas está bem claro aqui, bem explícito, a condição de subordinação de Jesus em relação a Deus e a dualidade, a diferença de Jesus para Deus. Podemos terminar? Podemos, belíssimo estudo. Muito bom, né? Senhor Jesus, muito obrigado pelo aprendizado desta manhã. Muito obrigado a Allan Kardec, que nos inspirou, que colocou neste livro seus apontamentos, diferenciando Jesus Cristo, nosso Mestre maior, de Deus, o Pai, o Criador de todas as coisas. Obrigado ao altivo e aos espíritos guias da nossa casa de amor. Em nome desses irmãos queridos, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor de Jesus Cristo, do amor de Kardec, do altivo, dos guias desta casa de amor, em nome do amor de Deus acima de tudo, damos por encerrados os estudos da manhã de hoje. Que assim seja.